É um filme falado. Turururu. Boas noites, Não, estamos não, aqui não, juntos para mais uma edição do Filme Falado. O meu nome é Carlos, estou aqui com o Luís, Boa noite. com o Ricardo Muito boa noite. e com o outro gajo, Boa noite. o João Lameira. Nesta edição do Filme Falado, o filme vencedor fui eu que o escolhi, chama-se Vampire Circus. É de 1972, corresponde mesmo ao período final da Hammer. A própria produtora, 2 anos depois, salvo erro, viria a fechar, portanto é mesmo um dos últimos esforços para manter a Hammer, que foi sobretudo celebrizada, como todos sabem, a partir dos anos 60, com os filmes de terror, sobretudo deste universo gótico, com figuras como o Christopher Lee ou Peter Cushing. E Vincent Price, claro, obviamente. Bom, e este filme, sem querer adiantar muito, porque não vale a pena, sobretudo o que era interessante e aquilo que também, provavelmente também me fez escolher, é que é um filme que é difícil, embora se parta deste universo do gótico, é ainda assim dificilmente categorizável, porque há alguns elementos que apontam para diríamos uma transição. Há pessoas que dizem que este filme faz um pouco, por alguns dos elementos que aparecem, faz um pouco a transição para algum do cinema do terror que viria a seguir, sobretudo o italiano. Queria só dizer que o Robert Young não é propriamente uma figura muito conhecida. Ele estreou-se precisamente com esta longa-metragem, e dos seus 40 e tal filmes que nos aparecem aqui na internet, na realização, aquele que mais conhecido é o Fierce Creatures, salvo erro, dos anos 90, do início dos anos 90. Com o John Cleese e com a Jamie Lee Curtis. Passa no Hollywood, tem passado. Pois. E portanto, sem explicar muito mais, porque a gente vai introduzir à medida que a conversa vai seguindo, sem explicar muito mais sobre o filme, se alguém quiser dizer bem ou mal, está aberta a antena, como se costuma dizer. Temos todos a olhar para o João. Não sei porquê. Não sei, onde é que foste ler isso de que tinha, como é que se diz, ponto com o cinema italiano? Sim, já não sei, foi um texto que li que se costumava dizer, que esse texto dizia que há alguns elementos, sobretudo, que têm a ver com a questão do imaginário. Sim, o giallo. Sim. Eles não faziam especificação, mas faz... Este filme é muito parecido com um filme do Bava chamado Black Sunday. Eu ia falar disso. Sim. É uma história muito semelhante. O início é muito história ou em termos de... Sobretudo em termos de história, é o imaginário e temos história. Por exemplo, o início é muito semelhante. O início do o Máscara del Demónio, o Black Sunday, não é? Acho que é assim, mas acho que é Black Sunday. Que é mesmo muito... aquela maldição inicial do filme. O filme preto e branco. Sim, o filme é preto e branco. Pronto, o filme é muito superior a este Vampire Circus. Mas sobretudo... Mas há filmes italianos que vêm... Acho que vem mais buscar a Hammer, não é? Do que... Sim. São quase contemporâneos, acho eu. Não, mas há um filme também do Mário Bava que é dividido em 3. Um dos episódios é claramente uma homenagem a... Não sei se é homenagem, é muito parecido. Sim. Não, sobretudo o que também me interessou neste filme, na escolha deste filme, era procurar esses elementos que saem de fora dessa categoria Hammer. E portanto acho que é isso também que era interessante falarmos um pouco. Mas João, queria dizer alguma coisa em específico? Entretanto, fomos para... Não, eu ia questionar essa ponte que não estava a ver, mas sim, pronto, agora já estou. Sim. Mais ou menos. Sim, o filme do Mário Bava é muito superior, é muito superior a este. Só não percebo porque é que dizem que é a ponte. Sim. Porquê? Porque pronto, neste caso não, porque neste caso o filme é anterior, não é? É 12 anos mais recente que o filme. O do Bava é de 60, é dos primeiros filmes, já foi erro do Bava, não é? E portanto, nós estamos aqui a falar de uma coisa mais... provavelmente uma dimensão mais surreal que o cinema, que o terror da Hammer não tem, e que aqui passa a ter com esta coisa por exemplo, do número musical, com a tigresa, ou alguns elementos mesmo na montagem, os slow motions, que não era uma coisa específica da Hammer. Acho que o que se nota aqui já é a influência da época, não é? O psicadelismo, principalmente. Acho que tem esses toques, não é? Sim. E uma das coisas que se diz precisamente tem a ver com isso, que é que este filme está com um pé ainda
na Hammer e com outro pé nos filmes, nos exploitation movies dos anos 70. Pois é. Isto quase podia ser mais um bocadinho podia ser Ken Russell. Isto podia ser realizado pelo Ken Russell. A parte do circo e de sexual. Sim. Esse Fellini italiano não. Como diz o Mark Cousins, atenção, isso tem copyright. Ricardo, alguma coisa? Luís? Quem quiser. Se calhar convém começar por perceber, ou por dar a entender. Se quiser falar um bocadinho da história, ou se pelo menos em que é que entra, não é tanta história, mas onde é que aqui há o circo, não é? Porque eu acho que o circo é um elemento fundamental para nós percebermos essas alterações. Então, mais ou menos a história trata-se da maldição de um vampiro que foi morto e que promete, ou jura, ou amaldiçoa todas as pessoas de uma vila os filhos delas hão de morrer para que ele possa voltar à vida. E, passados muitos anos, aparece uma caravana do circo e, misteriosamente, ou não, as crianças começam isto é uma doença, não é? a desaparecer. E, uma peste, a par disso, há uma peste que assola a região. Nunca se vê praticamente, não é? Tirando aqui. É verdade. Tem caca de pombo. O senhor para ter caca de pombo. Mas eu estava a dizer que acho que se calhar convém explicar que quando se diz que tem um pé na Hammer e um pé à frente, é no sentido em que tem um pé naquilo que a Hammer tem de pior, talvez. Não é? Que é esta ideia de fazer filmes em série e de ser um filme mal amanhado. Mas que é mais ou menos evidente. Mas há uma coisa, tu estás a dizer o Exploitation dos anos 70. Eu acho que a Hammer já é muito. Já tem muito o seu quê de Exploitation. As raparigas bonitas, normalmente meio nuas, não sei o quê. Totalmente o cenário. As histórias também completamente rocambolescas. Mas são elementos. As histórias são fraquinhas às vezes. Esses elementos também advêm, de certa forma. Quer dizer, isso é Hammer, mais ou menos. Advém, de certa forma, do gótico já, não é? Sim. Embora, pronto, na Exploitation. O gótico não tem que ter não. E não tem mas há um lado, sim, mas há um lado ali. Em particular. Acho que é um aproveitamento do filme de terror para mostrar um bocadinho mais de pele. Não é? Sim. Mas neste caso nem é assim uma coisa. Bom. Não, mas digo nos outros filmes da Hammer. Não. Sim. É mais do que se calhar a maior parte dos filmes. Sim. Quer dizer, nos anos 70 já tinha mudado. Nos anos 60, 70 já tinha mudado. Não, mas na Europa. Este filme foi considerado, pelo que pude ler sobre o filme, foi considerado precisamente pelo lado mais sexual e pelas ilusões, nomeadamente porque os vampiros atacam as crianças e os jovens. Pela alusão à pedofilia, foi considerado um filme mais chocante mesmo para os padrões da Hammer. E, portanto, pelo menos nos Estados Unidos ele foi cortado. E, portanto, daí nós até temos comentado durante o momento em que estávamos a ver o filme que há sequências que parece não fazerem muito sentido. Narrativamente, saltos, incongruências. Acho que vimos uma versão censurada? Não, o que eu acho é que provavelmente nós vimos uma versão remontada depois daquele. Não posso jurar. Porque há problemas de continuidade, óbvios. Há aqui, há sobretudo um grave. Há problemas de argumento, de origem, provavelmente. Pelo menos eu detectei, que é quando eles vão para o circo e matam os animais todos e parece. Não parece que seja um problema de continuidade. E depois de repente há um show em que estão algumas das personagens da vila tranquilamente a assistir ao... Não parece que seja é um problema de continuidade, não é isso? Não parece que seja um problema de cortes. Eu acho que é mal escrito. Tipo, mal planificado. O último filme do Batman não faz sentido nenhum. Não presumo que não seja por ter sido censurado, não é? Sim. Não, mas acontece muitas vezes isso, os filmes estão aparecendo do nada e estão ali. Provavelmente aqui claramente acho que é filmado em 2 semanas no máximo. Eu tenho a sensação que é uma coisa e outra, não é? Não, mas acho que é muito mal. Até se vê, os diálogos às vezes são péssimos. E as reações, realmente. As reações não fazem sentido. Lá está, parece que ninguém reage como deve ser a nada, não é? Que é engraçado às vezes. Sim, mas é assim, com uma montagem decente, às vezes consegue-se dar a volta ou pelo menos evitar erros tão flagrantes, não é? E por isso é que me dá a sensação que ou há material a menos ou há qualquer coisa que se impõe sobre esta forma, não é? Que é estranho. Sim, é verdade, há aqui qualquer coisa que parece exterior ao próprio filme, porque facilmente na montagem se consegue corrigir isto. Mas parece-me de facto não... Mesmo até se calhar invertendo até a ordem. Sendo primeiro o show com o casal mais novo e depois a seguir a cena de ir
matar os animais. Mas- Está aqui a falar também, a Poxa. pensar na possível influência e da relação com o Jess Franco, o Jesus Franco, o Jess Franco. Sim. Jesus. Sim. Sim. Sim, isso Também tem vai. muito que Mas ver. tem- mas tem todos a ver com os outros. Sim, não é? porque é tudo muito. Mas é mais erótico o Jazz Franco. Sim, mas esta... Sim, Sim. também. Acho que É mais ou menos. É mais. Não vi muita coisa. Não Se vi algo. Não, mas sabemos, não sendo conhecedores Sim, profundos, já- nós sabemos já o que é li que estamos a coisas falar, sobre não é? ele, Sabemos quem é a sim. pessoa, sabemos... Pronto. Sim, eventualmente sim. É a mesma onda. Vá, podemos dizer Não é assim. bem mesmo. Não, sim, exato. Mas É mais exploitation, acho eu. posto estes problemas que são evidentes. Ah, tu ias a falar, já tinhas introduzido o circo? Não. Já. Já. Posto estes problemas que são mais ou menos evidentes, o que sobra são uma série de pormenores engraçados, de montagem, às vezes, ou mesmo técnicos, do ponto de vista da composição do plano, qualquer coisa assim. E depois essa panóplia de leituras que o filme deixa em aberto. Nomeadamente a forma como só as crianças é que são atacadas. Não, e há claro uma identificação do prazer sexual com Exatamente. matar crianças. Com matar claramente. crianças. É logo a primeira sequência do filme. Temos uma mulher que tem uma espécie de um orgasmo, enquanto uma criança é mordida Exato. por um vampiro. E isso repete-se ao longo do filme. Aliás, que é a sinopse do filme, as crianças têm que morrer para que o outro acorde. E esta associação entre o vampirismo, se queremos dizer assim, e a pedofilia, não é por acaso. Sim. E aliás, a personagem do vampiro, o Conde, é visivelmente efeminado. Tem É qualquer verdade. coisa de Eu acho que mais uma vez é muito o seu tempo, parece uma estrela pop. quase. Sim, exatamente. Mas sim, até faz lembrar quase o Rocky Horror a certa altura. Sim, Sim, qualquer consigo coisa, perceber. qualquer coisa. Mas pronto, e é curioso também que as personagens, quando matam o Conde e matam a mulher, matam-no mais não por ele ser vampiro, mas por ele atacar as crianças, não é? E à mulher por ela ser infiel, não é? Não é porque... Não, porque ela também atraía, ela atrai ele as crianças mas ele para dizia, ele. Não é? ela, a frase, eu agora não me recordo bem, mas qualquer coisa do género, ela merece morrer porque ela colaborou com o demónio, não é? Mas não tanto no sentido de ser infiel, porque Sim, repara, sim. a primeira cena, por acaso que é uma cena interessante até, que é aquela cena plácida, não é? Que ele está a ler, o school teacher, o mestre de escola. E está uma criança a brincar e a mulher dele vai buscá-la e leva ao castelo. Portanto, ela é como se fosse, na analogia de pedofilia, ela é a pessoa que arranja as crianças para Sim, o sim. pedófilo. Mas- não é? Sim, o mais baixo mas que que é depois- pior que o pedófilo, quase. Mas que depois do pedófilo, neste caso, aproveitar-se da criança, ela aproveita-se do pedófilo, não é? Depois de eles estarem em êxtase ou qualquer coisa, há uma espécie de uma relação entre eles. Claro. Ela tem... ou seja, se ele é o vampiro, ela vampiriza o vampiro, não é? Sim. Porque ela suga o amor impossível que aquela relação podia dar. Preservando a sua... E ela não é mordida. Exato, preservando a sua saúde até ao final, em que depois a coisa por engano. Spoiler. Sim, mas o Spoiler. filme é um pouco, e nós comentávamos isso, não é? É um pouco por causa desses problemas de argumento que se notam mesmo depois nas representações também. Mas é mesmo, por exemplo, na relação às vezes entre algumas personagens, entre alguns episódios, que ficam a meio, que a árvore fazem alguns familiar é saltos. muito confusa, não é? E sobretudo o que eu acho é, pensando só do ponto de vista narrativo, aquilo que acontece durante o filme todo, parece que há coisas que andam à volta da própria cauda e que não têm consequência, porque parece que o desfecho, que é do ponto de vista do circo, que quer atacar aquele conjunto de pessoas, quer do ponto de vista dos outros que ao início não sabem, mas depois passam a saber, há uma série de cenas que parecem rodear o filme, parecem atafolhar o filme de elementos que não são consequentes e que deixam o espectador de uma forma Mas assim um bocadinho... dá um exemplo. Não estou a falar, por exemplo,
as sequências da peste, não é? A peste não serve para nada. Sim, não tem. acrescenta serve nada. apenas para dar- Não, a peste O doutor da vai- quarentena. Não, Não, serve, é serve, é questão uma do razão só para isolamento. ter aquele. Sim. Mas aquele era sim. desnecessário. A quarentena não serve para nada, não é? Sim, não, Sim, não ou tem seja, nenhum efeito o dramático. doutor no não fundo. vai fazer nada lá Sim. fora porque traz uma cura que não Não, cura e nada. sabe, Não, e depois vem a tens- acreditar em vampirismo. Depois que tens é- aquela, por exemplo, acho que foste tu até Ou que seja, disseste que é é verdade, tem uma não, cena em não que mata sabia os que era. animais e depois na cena seguinte, ou foi ele, que mata os animais e depois na cena seguinte há uma... Ao espetáculo. E- Há um espetáculo. E isto acontece sucessivamente. Há Sim, que são ou uma, mortas para ou ter uma logo personagem a que está seguir- num sítio e que de repente acontece uma coisa importante com uma personagem e no momento seguinte já está noutro sítio qualquer onde... Não, e a rapariga, a filha do mestre de escola, tipo, é atacada 50 vezes e é sempre deixada sozinha, tipo, Sim, sim. mais uma tentativa. E depois é preciso falar daquele momento que eu acho que é delirante, que é quando de repente as duas das primeiras crianças que são mortas Sim. são mordidas pelo cão. E de Ah, repente sim. há um, Ah. Então há um calma, aldeão calma, qualquer. calma. Eles estão à procura das crianças e há um aldeão qualquer que grita The children are here! E nós pensamos, são insalvas, claro, porque ele diz daquilo como não é? Há ali um otimismo Uma qualquer. alegria. Uma alegria, é isso que eu quero As dizer, uma pessoas alegria. Sim. E depois de repente chegam lá e as crianças estão mortas. Não, mas por exemplo, o mestre de escola. O mestre de Ele só escola tem detectou uma... as crianças mortas. Não, o mestre de escola tem uma. Não é uma frase, qualquer coisa de. Está a falar do circo, isto é o circo da morte. E depois toda a gente se ri e vão de braço dado para não sei onde. Pois é, pois é. Isto é o Sim, circo sim, da sim. morte. Mas E ri-se, sim, Ri-se, ele ri-se. vai mas- ser- E eu queria só acrescentar duas coisas que acho que podem ser introduzidas agora na nossa conversa que são importantes para definir o filme também. Que o filme, houve cenas que não foram filmadas porque houve um atraso nas rodagens e portanto o que aconteceu foi que o filme teve, salvo erro, pelo menos a informação é que teve seis semanas de rodagem e como houve atraso, houve cenas que não chegaram a ser filmadas. Pronto. E a outra característica é que, ao Isso contrário de já faz muitos outros sentido. filmes da época, não há estrelas aqui, não há Não. atores conhecidos. Sim, mas- sem ser a mulher do Peter Sellers. Não, mas que na altura não era Não conhecida era. ainda. Claro, que era uma Eu jovem. tenho 18 anos, por isso é que não gosta. Exato. Ou se calhar tinha só 17. Depois, quando estava a filmar. Ele disse mamas, mas depois nós vamos editar isto e vou pôr 6. Não, Seis. vamos pôr sardinha. Ou então dizer Como colo. para isso Qual é filme, mais é? bonito? O colo. Não mostra o colo. Mas eu acho que o filme parece ter sido construído à volta de uma série de imagens. Como seja a ideia do circo, que porque é que é um circo e porque é que o circo é que volta. Não é Não se percebe. acessório. É Mas não acessório. se percebe porque é que eles Exato, porque é que voltam eles no voltam no circo. circo e não voltam no Sim, mas há um Mas há uma conceito de circo explicação. visualmente, O circo andava- essa ideia de O circo. circo andava a fazer. Andava pelas Sim, aldeias. é Subiu verdade. mal pelas aldeias, Claro. naturalmente. Mas há uma série de ideias visuais Sim, é verdade. que parece que são um motivo para o próprio filme. Que são os jogos com o espelho, Sim. que são as brincadeiras Mais para trás, com o palhaço, o anão e com a sequência da dança. A pantera por exemplo. também. A Os saltos, pantera. os saltos são interessantes, a forma como ele as filma. imagens A sequência da dança é mesmo por inteiro, aquilo é um número Sim. performativo introduzido ali. Também é bom. Não é? Sim, sim. E, por exemplo, Mas a como castigo eles são pantera mortos. e os, Já lembro aqueles as números do transformações. Fritz Lang, dos Faz últimos muito lembrar os filmes. filmes indianos. Faz, Ah, Tem qualquer coisa. sim. faz muito bem. Sobretudo ela, não é? Sim. Ela faz muito lembrar. E acho que isso não é tão usual assim. Parece. Sim. Não é tão usual assim a ver estes filmes da Hammer para serem Isso não. construídos à volta de uma ideia visual. Sim, não sei. mesmo. A mutação dos animais em pessoas. Ou seja, isso parece-me que vem tudo antes. Ou seja, vamos fazer um Parece filme o Capitão, sobre por isto. acaso. Eu acho que faz Não, sentido. isto é Com um estas conceito. ideias. Eu concordo com o que o claramente. Ricardo Depois arranjar uma história e por isso é que está tão mal amanhada à volta Sim. de juntar estas ideias. Mas é o conceito à volta até do É verdade, título, não surgiram é? as Não imagens faz e depois é Sim. que eles tentaram Pois isso dar só. consistência Sim, com claro. Mas teríamos que saber, até porque, Mas parece-me. salvo erro, há um extra de um DVD que foi feito precisamente sobre a rodagem deste filme e sobre a feitura deste filme, e portanto isso poderá ajudar para compreendermos como é que surgiu. Agora é tentador realmente pensar que as imagens, até porque a ideia do circo, pelo menos desde o Freaks, não é? Desde que me lembro, é uma ideia muito forte na área, pronto, neste género. E portanto é muito tentador ver pelo menos esta porque isto como uma ideia fulcral e também para uma coisa que é a introdução do circo permite também
a introdução de uma ideia de diversidade, porque no circo nenhum é igual, não é? São todos diferentes, cada um tem a O sua... anão, o homem, Não é? força. Sim. Cada um tem, para o bem ou para o mal, cada um tem uma... Olha, agora lembrei de um filme que o circo também ganha importância e também traz um mal, mais ou menos. Que é o Batman Returns, Certo. do... Não, o Estás a Batman citar com o- o Robin. O que tem os- Não, o do Pinguim. Estás a citar o o- grande, digamos, o grande herdeiro ou um dos grandes herdeiros Sim. da tradição Hammer, que é o E- Tim Burton. Sim, principalmente o Sleepy Owl, que é o grande Sim, homenagem. sim, sim. Mas o Batman Returns tem um circo que é tipo o braço armado do Pinguim. Portanto, Sim, eu lembrando disso, por acaso. confesso que intuitivamente o que me lembrei logo foi o Liga de Cavalheiros, que tem lá um palhaço assustador que sequestra as pessoas da aldeia, e lembro-me um bocado disso. Mas o Liga de facto, Cavalheiros tem muito deste. Vem também muito deste universo, terror. Mas eu lembrei-me, por Mas, exemplo, de facto, britânico, Tim Burton é muito um- local. Sim. Hoje em dia já não, mas nessa altura do Batman era muito mais evidente esta... E força gótica O também. Sweeney Todd. A questão das crianças fez-me lembrar Esta foi, influência- embora o filme não seja parecido, a questão das crianças fez-me lembrar o Village of the Damned. Só que no Village Mas of é the Damned há diferente, toda não é? uma coerência, e há toda uma... Isso Ou não é seja, o toda a mal, ideia não é? da criança... não Qual é? deles? Já. Pois é, porque o primeiro é britânico também. Exato. Sim, E sim, o primeiro sim. é esta espécie de terror rural, se quisermos Sim. chamar-lhe assim. não O que é que o coisa com o Jorge Sanders é isso? Eu não tenho certeza. Certo. Não tenho Eh, certeza. também não. Estou a dizer bem, Jorge Sanders. Estás a dizer o nome bem, mas acho que não está É, certo. não é? Não tenho Tá, certeza. eu não tenho certeza disso. Eu vi algo relativamente. Que é aquela cena dos tijolos que o gajo começa no fim, que ele tem. Bem, isso é o do Carpenter, é isso? Não, é o original. Eu só vi o Carpenter. Mas Eu o vi os original- dois. Eu vi os dois também, mas o. O original tem uma cena com tijolos. Então- Que é a bloquear Mas o seu isso, isso também pensamento. está no do Carpenter. Já não me É lembro, possível. mas tenho a certeza que está no original. Já não me lembrava que estava no original. Tenho a certeza Eu vi o absoluta. original há relativamente pouco tempo também, mas confesso que não não te ficou. Não me ficou, não gostei muito. Eu vi primeiro o original. Acho Mas o Carpenter que parece relação é que tu encontras entre as crianças Não. desse e as crianças deste? Não é tanto... Há Ou muitas seja, crenças diabólicas na história do cinema. Mas é que aqui Aqui- as crianças não são nada aqui sim, diabólicas. sim. não, Aqui é uma aqui espécie, são as sim, aqui é uma vítimas. espécie de inverso, não Não são é? nada diabólicas. Aqui é uma espécie de inverso. Está a ser Buffy. Mas a questão é, ou seja, não é tanto parecença, obviamente que os filmes não, neste sentido têm esse papel invertido, não é? Agora, a questão é, parece-me que o Village of the Damned tem esta questão de homogeneizar um universo para o poder trabalhar, que é as crianças, o mal vem das crianças, e as crianças, por exemplo, no caso do filme do Carpenter, o de 60 já não tenho presente. Mas tens razão, desculpa, o Tem o George Andrew Sanders, sim. Mas neste eu não tenho muito presente, mas no filme do Carpenter, por exemplo, um elemento que unifica, não é? A cabeleira, não é? A cabeleira Sim. loira. Sim, mas no original também. No original já não me recordo. Mas aqui acho que esta ideia, que era uma ideia importante, não só visual, mas narrativamente importante, que é esta ideia de que os maus atacam, os vampiros atacam as crianças, embora há uma dispersão do lado dos vampiros, não é? Porque no circo são todos diferentes e não se sabe muito bem até quem é que é vampiro, quem é que não é. E do lado das crianças também, porque não há propriamente... São diferentes, estão mais ou menos diluídas no meio do resto, nas outras relações. E porque os alvos não são só as crianças, não é? Sim. Toda a gente apanha por tabela, mas Claro. só as crianças é que interessa. Vamos lá, também não é só crianças. Havia a Galdéria, a filha Precisamente do isso. Exato, Burgermeister. exato. Não Não é são que não há só uma crianças, criança. são Claro. todos filhos. São só os Filhos, filhos. exato, Claro. são filhos. Exato. Mas esses filhos, Sim. a maioria, são crianças. Algumas crianças. E os que não são crianças são adolescentes Jovens ou adultos. jovens adultos. Sim. Também tem a Galdéria. E eu acho que essa... A Dora Sim. e o seu namorado. E o Anton. Sim, o pai Filho do médico, também é médico. Que é médico. Também Lá está, outra coisa que não faz sentido. Não. O Burgermeister ia morrer, de certeza, a dada altura, e depois levanta-se e depois Não. o Vaz anda aos vai tiros. matar os animais. É péssimo A mulher- esse personagem. põe. Sim, não é péssimo, mas a mulher, quando ele foge, diz qualquer coisa para Sim. uma personagem importante, Sim. sei lá qual é. Não o deixes sair, não o deixes ir nesta senda Sim. assassina, porque ele está doente, ele pode morrer. Sim. Que é o que acontece. Que é o que realmente acontece. Ele morre, já não lembro do Realmente morte dele. acontece. Ele morre de susto. Acho que sim. Mas Não, que é qualquer não, isso é no assim. espelho, quando ele está... Sim,
Ele morre muito bem. Não morre não. Ele morre Não morre, depois de dar não. tiros ou... Não, porque ele dá um tiro no gajo, no Emil. Sim. Exato, e o tiro quase como que reverte Sim, nele. mas depois é o coração. Não sei se tem um ataque cardíaco. Sim. Massive. Mas o que é que eu. Deixa-me só concluir esta ideia que é um bocado. Pode parecer um bocadinho abstrata, mas eu queria chegar a um lado mais ou menos concreto, que é. O que é interessante neste filme, para além de algumas ideias de realização que nós ainda não falámos muito em concreto, mas que estão lá, o que é interessante neste filme é precisamente que a partir de uma base comum da Hammer se conseguisse fazer variações da Hammer. E para mim o que este filme acaba por falhar é que para introduzir a variedade e a variação era preciso partir de uma base fixa, comum, de padrão reconhecível. E o padrão reconhecível não está à partida lá no argumento. E portanto só há fragmentos de um lado e do outro. Há fragmentos de ideias de realização, ideias visuais, de cenas, e há fragmentos narrativos. E portanto a coisa torna-se difícil de identificar. Sim, quer dizer, há esta linhagem um bocado do É cinema variações de terror sobre da época, variações, não é? Cinema de terror da época mais ou menos lendário, pegar nos vampiros, não é? Pegar dos grandes... Porque a Hammer é um bocadinho já uma espécie de derivação dos monstros da Universal. É uma espécie de já... Já há um lado também, por isso é que eu estava a bocado é um requentado. Há um lado também já... Eu não posso falar requentado outra vez. Não é paródico, mas sou é morto, não vão mesmo essa tentativa de reciclagem... Qual é que é o problema do requentado? Não, isso é um private. Conta. Não, o requentado foi quando eu fui atacado porque falei do prato requentado a propósito do Hobbit. Pela culatra, que não estão a ouvir. Se não estiverem a ouvir, nós... Se estiverem a ouvir, eu não disse requentado, tá bom? Eu disse, mas retira logo a seguir. Pronto. Mas continuando isso. Não, pronto, é isso que o Hammer, a escola Hammer ainda tem essa... Já é uma espécie de reciclagem. Já tem um bocado disso. Não sei, Sim, eu concordo contigo. eu achei... Eu não sei, o Luís ainda não... Deixem o Luís falar que ele ainda não deu a sua opinião sobre o filme. Eu achei o filme Delicioso. divertido. Achei o filme divertido. Melhor que Jack Arnold. Não, mais divertido, claramente. Não, eu só quero dizer uma coisa. Claramente. Acho és maluco. Por que estamos a comparar coisas incomparáveis? É que a Hammer não é tipo, a gente fala como se fosse uma coisa tipo, a qualidade tivesse qualidade mediótica, não tem. Filmes muito maus. Claro. Sim. E este aqui tem alguns tem um trabalho de composição interessante. Por exemplo, estou a lembrar logo nas primeiras conversas, quando eles estão a falar da peste, estão dentro daquela. E eles filmam num plano único e passam por todas as personagens e cada uma vai falando. É um plano enorme. Também há aquele plano. Mas há muitos enquadramentos em que parece que as personagens estão todas dispostas. Estão todas dispostas, sim. De frente para a câmera. Ou em profundidade. Sim, é verdade. Mas logo há um plano logo no início que eu achei que é particularmente longo. E depois há aquele plano que tu notaste, Ricardo, que é a mutação do Emil em Pantera. Não é? E é um plano que parece não haver corte. Foi o João. Foi na subida das escadas. Sim, Exatamente. Não, mas está realmente bem feito. Está bem feito, sim, senhor. E aquelas associações. Aquelas associações, a primeira vez que já não sei que personagem viu a Pantera, está a espreitar e vê a Pantera, e depois há aquela montagem muito rápida entre a Pantera e a personagem. Ou as pernas do tigre que fazem parelha com todas as pernas da tudo isso para mim. Os morcegos e os gêmeos. Uma das coisas que se... São os gêmeos que salvam. Isso faz lembrar um bocado o Jacques Tourneur e o Cat People. Mesmo essa coisa da mutação essa mutação da montagem. Uma do leopardo, estamos a falar estamos a falar em níveis diferentes. Sim, ele está a falar da ideia, quer dizer, depois não há trabalho fora de campo, que é no Tourneur. Não há fora de campo. Existe fora de campo, existe um plano quando as coisas estão a ser massacradas. E há um plano até por trás de uma janela, de uma cortina, exatamente. Sem qualquer razão. Provavelmente não tiveram Ninguém aparece tempo dali, para filmar. ninguém aparece dali. Não aparece a Dora, que está... Não, mas a mãe aparece nessa janela. Não. Não, já não Porquê que o recordo. plano é O dali? Emil, não sei Porquê que o plano é dali? não sei se era uma subjetiva do Mas Emil. de quem? Não, eu acho que era simplesmente... Eles aparecem porque sim. Tenho ideia que era há uma coisa subjetiva, que... Eles só chegam depois. No início, mas depois Sim, quando fica chegam lá... depois, é aquela... Abre-se a porta e de repente lá está. Antes de terminar, gostava só que falássemos também um bocadinho... Não muito, não é preciso, mas achei interessante... achei interessante uma das coisas que li também sobre o filme, que era... que se dizia que o realizador
tinha conseguido contornar a escassez ou o orçamento curto. Sim. Eu disse a certa altura que o filme tinha bons valores de produção, não é? E foi um bocadinho irónico. Estava a ser um bocadinho irónico. Eu fiquei curioso precisamente por causa disso. É assim, de facto, não há aquela sensação de que todos aqueles são cenários de cartão como nós vimos noutros filmes da Hammer. Não é cartão porque eles estão a filmar tipo nos sítios, mas... Nem sempre, aquelas grutas e aquelas coisas são evidentemente de estúdio. Sim, mas depois tens efeitos especiais. A Pantera, né, parece claramente um... Eu acho que... Sim. Por acaso a sequência Mas a Hammer também tem coisas filmadas. Também Também tem coisas. Não sei se é muito. Não sei, vi algumas coisas da Hammer que não eram de estúdio sequer. Pois, acho que não usaram assim. Era um bocado rough. Não, mas isto foi filmado em estúdio. Sim. A questão Sim, é mas não é se isto não- consegue não disfarçar estética ou de não estúdio. Não. sei. a Quer dizer, falta mas de Não tem orçamento. muito. Eles fizeram um filme, pronto. Se o realizador conseguiu ou não, dentro do possível, disfarçar um orçamento curto. É isso. Sim, eu acho que Está sim, em causa. desse Ele ponto não de vista, acho que conseguiu sim. foi disfarçar a inaptidão, não é? É. A questão é- Os atores, o gajo escreveu... Ainda Sim, assim, é o que Sim, isso é outra questão. eu Estou a já falar agora dizer, deste dentro ponto de do vista, nível porque eu acho que isto é da coisa- Hammer, isto é muito parece um filme interessante. composto. É um filme do nível... sim. Eu acho que isto é muito Igualmente, interessante Os porque eu acho... outros são um bocadinho mais bem feitos, mas não melhores coisas disso. Eu acho que este Também. filme, em relação, eu estou a levantar isto também porque eu acho que em relação a este filme, isto está lá realmente. Há um certo disfarce em algumas cenas. Isto, este disfarçar da capacidade, do orçamento curto, esta capacidade de utilizar alguns planos para Claro, poder. disfarça bem melhor. Claro, está bem. Claro. Não vamos estar a comparar o incomparável, não é? Mas- mas Acho que seria disfarce. mas às vezes vítima do filme ir para sítios onde se calhar não devia ir, porque depois acaba por haver coisas, não é? De alguns efeitos especiais, não é? Não há muitos efeitos especiais. Não, por exemplo, aquela coisa do sangue, ou os morcegos, ou... Mas por acaso, Os morcegos são muito à Fulci, por acaso. O Fulci também tem E que são cenas coisas... mais arrepiantes com morcegos. Há cenas onde a coisa passa. Há outras Mulher onde com uma pessoa pele fica de- assim a pensar... Lembra-se que o orçamento é curto. Serpente. Sim, quer dizer, mais ou menos. Lizard. Lizard. lagarto, Lagarto. Pele de lagarto. não sei. Eu nunca Acho que é a minha Mas alguém tem alguma coisa espetacular para dizer? Não, Peter Sellers morreu. Exato, podemos fazer a Massive trivia. Effort. A trivia, não é? Sim. Não, a trivia é que a atriz Começou a que faz escrever. Dora, A escrever. Sim, que é tinha 18 anos a na menina mais altura. bonita que está no filme. Mas não ela- mostra as que maminhas, não- os seios, que não o colo. se deixa colo. ser mordida e que não É mostra pura os virgem. seios, a manoca, acabou por mais tarde casar-se com o Peter Sellers, Ao que parece para lhe sugar o dinheiro. pois, exatamente, Uma vampira até ao fim. vampirizá-lo, Exatamente. Vampirizá-lo. foi... E ela própria morreu muito cedo. Exato, e morreu depois aos 39 Com, anos. 39 anos. De uma dentada de Aparentemente de Drogas. overdose. E é verdade. Ou alcoolismo, não se sabe. drogas. Então foi algo vampiro. Exatamente. E- Nunca se deve excluir essa hipótese. Então, até à próxima. Um bem-aja e vão para Bem-aja. dentro. E para a próxima, talvez haja... Uma Novidades. surpresa, uma grande surpresa. Uma longa e extensa surpresa. Exatamente. Ok. Uau, que subtil.